Bom, amores, o assunto de ciências de hoje serão os animais precisam se alimentar, tá? Presente na página 51, 52, 53 e 54 do livro de vocês. O processo de nutrição, por meio do qual os seres vivos digerem e absorvem os nutrientes, é essencial para recompor as substâncias gastas com a realização de suas atividades vitais. Obter alimento, defender-se de ameaças, reproduzir-se e cuidar dos descendentes, entre outras. No reino animal, de acordo com o hábito alimentar, as espécies podem ser classificadas como herbívoras, são as espécies que se alimentam de vegetais ou parte deles. Dentre os herbívoros, existem os que comem frutos, classificados como frugívoros, algumas espécies de morcegos e pássaros, outros que se alimentam de néctar, os nectarívoros, que são o beija-flor, a abelha, certo? E os que consomem folhas, os folívoros, capivara, perdão, bicho preguiça. Carnívoras são aquelas que se alimentam de outros animais. Algumas se alimentam da carne, como a onça, a piranha, o jacaré. Enquanto outros, como o sanguessuga e o carrapato, sugam o sangue de animais maiores. Onívoras são animais que se alimentam tanto de partes vegetais como de animais. São exemplos: o porco, a galinha, a raposa. São classificados ainda como detritívoros os seres vivos que se alimentam-se de matéria morta. São os restos de animais ou plantas, tá? O urubu de cabeça preta, tá? Que é chamado de Coragips atratus. É uma espécie detritívora, presente em todo o território brasileiro. Possui grande importância para o meio ambiente, porque ajuda a eliminar as carcaças de animais da natureza, certo? A espécie pode ser encontrada com frequência nos lixões dos centros urbanos, onde se alimenta da matéria orgânica em decomposição. A cadeia alimentar. Os seres vivos estão adaptados a viver em seu ambiente e nele encontrar tudo o que precisam. E para obter o seu alimento, as espécies dependem uma das outras. Sendo assim, cada animal e planta existente em um determinado habitat é importante para que o ambiente funcione em perfeito equilíbrio. As plantas produzem seu próprio alimento e, ao fazer isso, absorvem gás carbônico e liberam oxigênio, utilizado pelos animais na respiração. Os animais usam as plantas como abrigo e alimentam-se das diferentes partes dos vegetais. Os animais mortos e as folhas que caem das plantas vão sendo decompostos por seres minúsculos e os nutrientes liberados na decomposição ajudam a recuperar o solo, tornando-o fértil. Os animais alimentam-se de vegetais e de outros animais. Assim, nunca há excesso de uma espécie de animal ou planta, pois todas estão ligadas pela cadeia alimentar. Chamamos de cadeia alimentar o ciclo da matéria e energia que ocorre entre os seres vivos, ou seja, essa passagem de matéria e energia que se inicia na planta e termina com a decomposição dos seres mortos. Componentes da cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é formada por 3 componentes, tá? São os produtores, consumidores e decompositores. Os vegetais, as algas e algumas bactérias são capazes de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Por isso, esses seres são chamados de produtores, tá? Eles produzem o próprio alimento, o nome já está dizendo, produtores. Como não são capazes de produzir seu próprio alimento e por isso consomem outros seres vivos, os animais são chamados de consumidores. O nome já está dizendo, consumidores são que consomem outros seres vivos, tá? Entre os consumidores existem os herbívoros, que se alimentam de partes de vegetais, e os carnívoros, que se alimentam de outros animais. O peixe-boi é um consumidor herbívoro, come planta. O jacaré, consumidor carnívoro, se alimenta de carne, tá? Além dos produtores e consumidores, existem os decompositores. Algumas bactérias e fungos são incluídos nesse grupo, pois fazem com que os restos de seres mortos sejam decompostos em partes cada vez menores, liberando água, sais minerais e outras substâncias no ambiente. Essa decomposição enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos vegetais. Assim, todo o ciclo recomeça. Aí ele traz que muitas espécies de cogumelo são classificadas como decompositores. Observe agora o esquema, representando como funciona uma cadeia alimentar, tá? A gente tem o milho, que é o ser produtor dessa cadeia alimentar, ou seja, ele produz o seu próprio alimento.
Só que o milho, ele serve de alimento para o rato. Já o rato, ele alimenta a serpente, ou seja, a serpente tem como alimento principal o rato, tá? No caso aí, ele traz a serpente e depois ele diz que essa serpente, quando ela é morta, tá? Ela é decomposta por fungos e bactérias. E as substâncias liberadas são incorporadas ao solo e podem ser absorvidas pelo milho. Ou seja, quando a serpente morre, todas as substâncias, todos os decompostos presentes nela por fungos e bactérias são liberadas, são incorporadas no solo, ajudando os cogumelos e ajudando até o próprio milho. Ou seja, é um ciclo, tá? Um ciclo sem fim. Desequilíbrio na cadeia alimentar. Na natureza, há um equilíbrio entre os vários tipos de produtores, consumidores e decompositores. Mas esse ciclo pode ser prejudicado caso ocorra alguma interferência humana ou natural. É o que chamamos de desequilíbrio ecológico. Observe o exemplo a seguir, onde a gente tem a poluição do mar, certo? Devido à poluição das águas, muitos peixes morreram, tá? Observem que na imagem anterior a gente tinha vários peixes e aqui a gente só tem 3. As plantas aquáticas proliferaram, porque os peixes menores, que eram seus predadores, sumiram. E como eles eram o alimento das espécies maiores, elas também foram desaparecendo, diminuindo a oferta de peixe no ambiente. Bom, amores, qualquer dúvida no grupo do WhatsApp.